Bem-vindo a todos a mais um episódio do podcast da Peerdustry. E hoje a gente vai entrevistar duas pessoas fantásticas com conhecimento de indústria e de negócios maravilhosos, que são o Fernando e o Carlos, da Fractals Ventures. Então, obrigado por estarem aqui com a gente para debater aí temas super relevantes e complexos da nossa indústria. Queria pedir para vocês se apresentarem, por favor, para o pessoal conhecer vocês e a gente já começa a debater os temas. Maravilha, Bruno. Para nós é um prazer estar aqui conversando. Eu venho de uma formação de tecnologia, com uma pós em marketing, fiz uma carreira longa, passei por várias empresas, mas principalmente uma grande empresa de consultoria. E mais recentemente a gente está nessa empreitada da Fractals, que tem como objetivo transformar a indústria no Brasil. Muito bom, obrigado, Fernando. Meu nome é Carlos, eu tenho um histórico aí de passagem como Fernando aí em grandes empresas multinacionais de consultoria e também em duas software houses grandes de aplicativos, né? Uma de ERP e outra de soluções financeiras. E já nos últimos 20 anos aí dedicado bastante à ciência de dados e inteligência artificial. E aí há 2 anos já embarcado aí nessa grande empreitada que é a Fractal. Aliás, eu não posso deixar de comentar, né, que conheci o Carlos. O Carlos me contratou nessa consultoria 30 anos atrás e Que a legal, gente agora volta a trabalhar junto. É muito bacana isso. É muito bom. que Já legal. revelamos a nossa idade, né? Indiretamente aqui. Exatamente. Muito bom, muito bom. Bom, eu tive acesso ontem a uma pesquisa que foi feita pela Fundação Dom Cabral, sobre produtividade das empresas no Brasil de médio porte, segundo o modelo do IBGE. Esse estudo trazia três recortes: indústria, serviço e comércio. E, lógico, focando mais na indústria, que é o nosso caso, os resultados não são bons. Uhum. A gente sabe. A produtividade nossa é muito baixa. Quando você vai ver no ranking, eu não me recordo exatamente, mas a gente está perto de países que a gente não se enxerga como pares. E teve também um dado interessante que o crescimento de produtividade no passado já foi maior e acompanhou o percentual, pelo menos, de crescimento, né? Países que se desenvolveram bastante. E, e algum tempo para cá, a gente começou a diminuir o avanço da produtividade enquanto outros países aumentaram. Bom, é, uma coisa interessante, né? Eu digo isso porque um tema que a gente conversa muito é vocês falam, toda empresa de manufatura, e talvez toda empresa em si, deve caminhar para se tornar uma empresa de tecnologia. O que tem a ver um diagnóstico de produtividade com um caminho necessário para a tecnologia? O que isso quer dizer? Bom, Bruno, eu diria que tem uma correlação bastante relevante, mas não sei se é uma correlação completa. Por quê? Primeiro, quando a gente fala de indústria 4.0, onde você tem ali a tecnologia, né? O Brasil e essas empresas pequenas e médias que o estudo revela realmente não estão prontos, porque o parque fabril brasileiro vem com uma grande obsolescência, né? Então, produtividade é diferente de eficiência operacional na nossa visão. Então, como é que você será eficiente operacionalmente se o nível de produtividade é tão baixo, Uhum. né? Se o parque fabril produz, vamos dizer, com velocidade, né, volumes com tempos longos, né? Então, isso consequência, reflexo, na nossa opinião, realmente de falta de incentivo, sem dúvida nenhuma, mas uma espiral negativa em que o empresário não tem investido historicamente na indústria, né? Ele espera, você vê parques de 30 anos, 20 anos, sem modernização, né? Então, é possível modernizar com mais tecnologia fabril? Estou falando de hardware? Claro que sim, né? Claro que sim. E aí, é, é, a indústria 4.0
complementa para realmente a gente olhar essa indústria se transformando no que a gente chama de empresa de tecnologia, né? Infelizmente, a narrativa da indústria que a gente observa é uma narrativa enviesada negativamente, né? A gente precisa mudar. Quando a gente olha essa notícia, ao mesmo tempo a gente viu dados na semana passada que falta mão Mão de de obra obra. para a indústria. Uhum. Então a indústria diminuindo e faltando mão de obra. Quer dizer, como é que a gente interpreta isso, Sim, né? sim. Talvez uma possível interpretação talvez seja de que a mão de obra mais jovem é encantada pelas startups, por exemplo, pela tecnologia, e à medida que não enxerga isso dentro da indústria, ela perde o interesse. Uhum. Então não dá mais para separar esses mundos, a tecnologia, e aqui o Carlos acho que pode comentar bastante, da manufatura. E é nesse sentido que essa, vamos dizer, fusão, essa transformação, é o que vai permitir uma retomada, né, a sobrevivência e, quiçá, o crescimento da indústria. E não enxergar isso como mundos separados. Não sei o que você É, complementa, Carlos. acredito que você já falou bastante aí, já descreveu bem aí a situação. Vale ressaltar que muito do que precisa ser mudado não é incremental, não é gradual, ou seja, não é melhorar um pouquinho mais a eficiência, reduzir um pouquinho mais o custo. Realmente, muita da mudança necessária vem de inovação. Inovação, diversificar produto, agregar serviços a produtos. Isso tudo acaba tendo que embutir tecnologia de serviços, né? Então você embute numa turbina, por exemplo, uma turbina aeronáutica, ou uma turbina estacionária, uma turbina náutica, você embute uma série de sensores. Esses sensores são analisados remotamente através de sinais, né, sinais que são capturados por uma rede de satélites, etc. E os fornecedores das turbinas conseguem monitorar e até prever manutenção e dirigir manutenção para esses equipamentos, que são equipamentos caros e sofisticados. Você não consegue fazer esse tipo de agregação de serviços sem toneladas de tecnologia. E não é só hardware, é software para analisar. Tem muita análise de dados, né, na forma de machine learning desses dados para efetivamente direcionar a utilização, né, ou seja, até, né, durante o uso da turbina, diminuir o regime de giro, etc. E prever as manutenções, né, e dirigir e efetivamente alocar as equipes para os pontos onde será necessária a manutenção, principalmente no caso das turbinas móveis, né, aeronáuticas e náuticas. Então, tudo isso envolve muita tecnologia embutida, tecnologia digital de todas as formas, não só a inteligência artificial, mas toda a parte de segurança de informação, toda a parte de comunicação, está tudo embutido nisso. E tem que ser embarcado, né, na oferta da indústria, né? Então, se ela vai embutir serviço ou se ela vai criar uma diversidade de produtos além dos que tem hoje na sua oferta, né, ela efetivamente tem que agregar essa tecnologia. E, e a gente já, né, como o Fernando falou e você também já comentou um dia, hoje existe uma escassez disso, de mão de obra para isso, porque os profissionais capacitados estão indo para outras áreas que não manufatura, né? Não é só no Brasil, mas no Brasil é mais intenso isso, né? Sim, sim. Por causa do esvaziamento da manufatura nas últimas décadas, mas é um fenômeno mais ou menos mundial, né? Todo mundo indo mais para finanças e serviços de modo geral, turismo, né? Educação. Então, muitos dos profissionais habilitados para isso estão indo para outras áreas, gera uma escassez de recursos humanos para impulsionar essa mudança inovativa e disruptiva. Sim. Você olha o paradoxo, né, Bruno? Por quê? Inovação é uma palavra que afugenta esse perfil de empresário, Uhum. né? Ele olha só o curto prazo, né? Ele está preocupado ali com o dia a dia, claro, e lógico,
O longo prazo se faz de curtos prazos de sucesso, a gente não nega isso, mas ele não consegue tirar a cabeça do lamaçal Uhum, para olhar para frente. Então, nosso trabalho aqui é quase um trabalho de psicólogo também, uhum, né? Porque, e isso é muito da nossa discussão, porque como inovação afugenta, como é que a gente começa a colocar pitadas dessa inovação, primeiro sem usar o nome, e segundo trazendo o resultado de curto prazo, uhum, né? Tem alguns temas como manutenção, uma manutenção mais inteligente, um uhum, retrofit inteligente, que é onde a gente tem, vamos dizer, conversado com o mercado para mostrar a partir dali o potencial disso. Porque uhum. se você realmente mirar na Lua, né, a resistência é muito Sim, grande. sim. Então, essa questão de mão de obra e de tecnologia habilitadora, eu vou voltar só um pouquinho no estudo da produtividade. Durante a discussão da apresentação dos resultados, apareceu um dado que eu achei muito interessante. Falando só das médias empresas, esse estudo, tá? E falando especificamente da indústria. Mas esse tema se refere à indústria, comércio e serviço. Dizia que as empresas mais jovens têm produtividade maior. Eu fiquei com Uhum, aquilo, uhum, e aí eu fui questionar. Questionei. Antes de eu questionar, um colega questionou. Não seria porque a empresa mais nova compra máquinas mais novas? E aí eu discordei. Eu discordei. Eu falei, olha, a gente não pode tirar a mão de obra da equação, porque não adianta comprar uma máquina de 5 eixos e usar ela, o potencial para 3 eixos. E quem vai decidir se vai usar o potencial dela é a capacidade e a qualificação da sua mão de obra. sim. Então, e aí o pessoal concordou ali no debate. O que acontece? A tecnologia isolada, sem a mão de obra, ela não consegue trazer o retorno necessário. E a gente vê muito máquina e tecnologia e soluções sendo subutilizadas por falta de conhecimento de quem está do outro lado, né? E aí um colega também comentou que em visita a plantas na China, tinha, sei lá, alguns milhares de funcionários, uma planta fabril, e ele questionou qual que era o nível de formação dos funcionários de chão de fábrica, e a maioria era engenheiro. Então você vê o que que a capacidade, o conhecimento, né, de um engenheiro operando uma máquina, lógico, uma máquina diferente do que a gente está acostumado, uma máquina mais automatizada, etc., quanto ele consegue tirar de produtividade dali. Então, estou fazendo esse link para voltar na questão que a tecnologia sozinha Uhum. não traz produtividade, ela precisa vir com a mão de obra, e a gente entra nesses desafios que vocês falaram. É, isso tem muito a ver com, quer dizer, a nossa oferta, né? Como o Fernando falou, a gente tenta fazer um pouco de catequese, né? Para fazer essa transição gradual né, embutir na mentalidade da empresa a necessidade da inovação, etc. E é muito frequente a gente precisar de fazer uma reciclagem, né, das capacidades internas, né? Ou seja, não só a mão de obra de chão de fábrica, mas às vezes até nos níveis gerenciais e diretoria, né? É o que a gente chama de retooling, que é não só retreinar, mas recapacitar no modo mais abrangente, ou seja, entregar ferramentas melhores, né? Ferramentas de software, não só a inteligência artificial, mas, por exemplo, as ferramentas mais recentes de CAD, CAM, por exemplo, que até embutem inteligência artificial, que permite uma produtividade muito maior, Uhum, né? uhum, Mas realmente você tem que entregar as ferramentas e capacitar os uhum, profissionais uhum. no uso pleno delas, né? Sim. Então, não adianta o cara se entregar como você disse, né? Não adianta entregar um CAD/CAM que tem IA embutida, que faz todo o projeto, por exemplo, de um chassi apenas dando, né, verbalmente quais são as características físicas que ele vai ser submetido. Ele vai lá e faz o projeto inteiro, né? Uhum, Você dá as dimensões, as solicitações mecânicas, as térmicas, né, as termodinâmicas, etc. E ele monta o chassi, sugere tudo. Mas se você entregar isso para quem está acostumado a usar um CAD/CAM de 15 anos atrás, ele
ele vai sair desenhando, né? Uhum, uhum. E, E vai não o- utilizar aquilo, né? é, o que ele produziria em 10 minutos vai demorar 2 dias, mas tudo É. bem. Uma ferramenta mais cara, É, eventualmente, mas subutilizada. Eu tenho aqui uma tese, Bruno, com relação a quando você falou de mão de obra, né? E empresas mais novas, tá? Porque se a gente olhar, a manufatura é um dos segmentos aí mais antigos, né? E eu venho estudando já há vários anos e me especializei com empresas familiares, né? Aí dentro de uma outra linha de carreira, mas isso me ajuda muito, porque à medida que as empresas de 30, 40, 50 anos passam de mão Uhum. dos fundadores para os seus sucessores, né? Você observa essa mudança e essa abertura de mentalidade. Então, isso, para mim, é um fator, na nossa opinião, né, primordial, né, e que afeta. E aqui hoje, a gente não pode, quando fala de pessoas, o papel da liderança, ou seja, os É. fundadores ou líderes, diretores, enfim, eles precisam protagonizar, Uhum. né, essa Uhum. transformação. Então, a empresa eu diria que a gente está, né, se a gente pensar na época do milagre econômico, industrialização no Brasil, a partir da década de 60, 70, quer dizer, essas empresas já mudaram de liderança, Uhum. né? Tem empresas mais jovens, na faixa dos 30 anos, mas também discutindo essa mudança. Então a Perfeito. gente acompanha isso, né? E tenta conversar, vamos dizer, com o interlocutor que Uhum. tem essa visão, né? Porque você não convence alguém que está ali enraizado, Exato, né, exato. num modelo que não vai voltar mais. Então eu vou contar qual foi a resposta oficial da pesquisa Uhum, sobre esse meu questionamento. Então não era só a tecnologia, mas era a cabeça da direção, claro. que aí vem o retooling. Então, direções mais novas têm um novo arcabouço de ferramentas, tem um novo arcabouço de abertura a novas oportunidades, que termina no quê? Na produtividade. Então, tudo isso que a gente falou aconteceu ontem em um debate Uhum, de apresentação de números de produtividade. Então, onde entra a produtividade? Precisa da cabeça da direção, tá aberta, precisa de novas ferramentas e novas tecnologias. E depois, logicamente, a mão de obra qualificada. Então, não é uma equação simples, muito complexo. É muito estrutural. complexa, É um é problema estrutural. estrutural. Só que ela não começa se não tiver o primeiro passo, e o primeiro passo é a cabeça da gestão. E aí dizia mais em detalhes, né, a pesquisa, que quando eu questionei esse ponto, que a gente está falando até da formação, do tipo de formação. Então, lideranças de empresas mais antigas, a formação era estacionária, né? Se formava ou não formava, e ali eu aprendi o que eu preciso para o resto da vida. Hoje, as empresas mais novas, formadas por líderes mais novos, sabem que a educação ela é contínua. A gente sabe os ciclos de tecnológicos são muito rápidos e tudo mais. Então, esse tipo de perfil mostrou o resultado, que era o aumento de produtividade por idade da empresa. Aí, Bruno, assim, é, o- nós não estamos focados, embora a gente seja uma empresa, a Fractals é multidisciplinar, mas o nosso foco não é a discussão da governança ou, como eu brinquei aqui, o trabalho de psicólogo, né? Não temos um psicólogo na equipe, talvez devesse. Mas, quando a gente fala, de convencimento, dinheiro fala alto. Então, o que nós estamos buscando é ganhos, entregar um resultado de curtíssimo prazo. Nem sempre isso é possível, porque às vezes você tem a questão de produtividade muito grave, né? E aí, não são raras as vezes que a gente recomenda ao empresário: traga da China e mude o seu modelo de negócio aqui. Uhum. É quando a gente começa a ter um descolamento do modelo de operação e do modelo de negócio, Uhum. que é difícil de engolir, é difícil de entender, mas tem situações que é inviável competir, Uhum. né? Mas há caminhos se você tiver um pensamento, né? Principalmente se for um produto que tem uma marca já com grande penetração no mercado, né? Então é por aí que a gente navega, quer dizer, vendo, demonstrando possibilidades de resultado a mais curto prazo. E aí, voltando então no tema da empresa de tecnologia. O que que é uma empresa de tecnologia
em relação a uma empresa tradicional de manufatura? Para quem está hoje na manufatura falando, beleza, eu quero virar uma empresa de tecnologia, mas o que que é? Quais são as características, né? Como se enxerga uma empresa de tecnologia do ponto de vista de quem está olhando como uma de manufatura? Nessa aquele, aquela colocação anterior, né, da mudança de visão, né, de agregar um serviço ou de diversificar a produção, estão muito ligadas à tecnologia, né? Ou seja, você para monitorar um equipamento num cliente, você precisa de tecnologia, ter capacidade analítica sobre os dados que você vai capturar Uhum. durante a operação, não só para melhorar a operação, mas para previsão de manutenção. E no caso da gestão de ativos, né, isso é uma coisa que a gente oferece aí no nosso leque aí, incluindo o COI, que a gente vai falar mais adiante. Mas ali está todo o segredo de gestão de longo prazo, ou seja, a gestão dos ativos de manufatura não é apenas a manutenção do curto, né? O que eu tenho que fazer de preditiva e prescritiva, né? Na linha de produção. Mas eu preciso também ter planejamento de médio e longo prazo, tipo, eu tenho que fazer um retrofit, eu tenho que fazer um upgrade em equipamento, eu tenho que expandir o parque, tenho que expandir uma linha. Como é que eu vou saber isso? Eu tenho que ter projeções, né? Eu preciso ter projeção de demanda, tenho projeção de vida útil do equipamento e novamente entra a capacidade analítica das ferramentas que a gente tem no COE. Por exemplo, para fazer uma previsão, olha, em vez de esse equipamento aqui está sei lá, 90% da vida útil e o ciclo de manutenção tá encurtando, ou seja, a frequência está aumentando. Você projetando aqui, é melhor você fazer um upgrade, né? Ou simplesmente comprar novas máquinas ou fazer upgrade nas existentes, do que ficar fazendo manutenção em ciclos cada vez mais curtos. Ou seja, num prazo de, sei lá, 2 anos, você vai gastar mais e vai perder mais produção se você ficar só na manutenção, em vez de fazer um upgrade, né? Sim. Então, esse tipo de gestão de ativo, que olha não só o curto prazo da manutenção preditiva e prescritiva, mas olha a previsão para upgrades, expansão e eventualmente até relocation de equipamento, etc., abrir uma segunda linha, um segundo site, uma segunda planta. Isso tudo decorre de análises de mercado, análises da performance da planta, da performance da mão de obra, disponibilidade de mão de obra. Você tem que colocar essas projeções num modelo e esse modelo vai te fazer recomendações. Olha, Uhum. essa linha aqui, substitui ela daqui a 6 meses, né? Essa daqui substitui daqui a um ano. Essa daqui pode continuar aí na manutenção, que tá a 30% da vida útil, o ciclo né, o MTBF tá grande ainda, então Uhum. dá para ir segurando só na manutenção. Então, essa gestão não só de curto, médio e longo, Uhum. é parte da transição para uma empresa de tecnologia. E acho que dá pra gente então dividir uma empresa de tecnologia em dois pedaços, dentro de casa e fora de casa. Então, você deu um exemplo de um pedaço do que é tecnologia dentro de casa. O que que seria o oposto disso? Uma empresa offline em termos do que você comentou agora. Eu acho que é aquela gestão por achismo, né? Eu acho que dá para tocar essa máquina mais um pouco. O líder lá da manutenção falou Uhum. que não está gastando muito. O que que seria o oposto, Carlos? Para as pessoas até se enxergarem. Eu tô nesse cenário de digitalização dentro de casa, de tecnologia dentro de casa no que tange a administração de ativos, ou eu tô no offline? É, o achismo, né? Isso até, digamos, isso está hoje refletido na forma de dados de sensores, né? Então não é mais naquela não, o expert que encostava o ouvido, botava a mão para sentir a No ferro ali, temperatura, a né? Aqui. vibração, né? Uhum. Hoje você tem sensores que vão detectar variações, anomalias de vibração, de temperatura muito mais cedo do que seria perceptível
né, sensorialmente para uma pessoa, né, por mais Uhum. experiente que seja. Agora, é claro que a substituição do achismo pelo analytics de dados de sensores não é só em casa, mas é também, por exemplo, nos serviços embarcados em produtos que a empresa vende, né? Uhum. E também tem análise de mercado, ou seja, quando a gente fala que eu vou fazer projeção de demanda para saber como é que eu faço o meu planejamento do ativo, se eu vou substituir ou fazer upgrade de máquina ou de linha em 6 meses ou um ano. Mas a projeção de demanda também serve para a área comercial e para o marketing, para saber, olha, como é que eu tenho que agir comercialmente, sabendo que eu tenho essa evolução, é uma evolução, né? Eu tenho um gráfico evolutivo, né? Com variações sazonais, de demanda de determinados produtos, outro tem um gráfico que tem uma outra tendência. Como é que eu redimensiono, né, a minha planta, já que eu vou ter muito mais demanda nesse produto e menos naquele lá? Uhum. Como é que eu redimensiono, né? E também como eu dirijo o meu esforço de vendas e de marketing diante dessas variações. Uhum. Uhum. Ah, esse produto aqui ele tá entrando num final de ciclo, né? Ah, eu tenho que diversificar, tenho que lançar um outro que substitua isso, né? Uhum. Uhum. Aí entra o marketing, entra a engenharia. Então, Não tem um setor que ficaria fora de uma empresa digital, não, de porque tecnologia. toda análise que resulta em dados de planejamento vão refletir de alguma forma ou em marketing, ou comercial, ou engenharia, né? Porque você vai ter que redimensionar a capacidade produtiva, vai ter que redirecionar esforço de vendas, vai ter que Atendimento ao cliente? atendimento ao cliente, vai ter que recriar o seu leque de ofertas, né? Realmente uma transformação completa, né? Eu comentaria, agregaria 2 pontos aqui, voltando ainda no tema de pessoas, Uhum. né? Por quê? Existe sim uma mão de obra muito experiente que está 40 anos dentro de um chão de fábrica e que conhece muito colocando o ouvido lá e sentindo a vibração. Acho que. Por que que eu digo isso? A nova geração não tem essa Não tem experiência. essa habilidade. Então a tecnologia também substitui e permite escala. Escala no sentido de sensores, coleta de dados, que permite monetizar, né? E aí meu segundo ponto, que é a servitização, né? Quando você comentou da porta para dentro e da porta para fora, né? Você vender, ao invés de vender a sua tecnologia, o seu produto ou o seu equipamento, oferecer para o cliente o benefício que aquele equipamento traz. Então, ou Uhum. seja, é uma venda de resultado. Uhum. Então, isso passa a ser possível com tecnologia à medida que você tem uma fonte fidedigna de informação que permite tanto o cliente e o fornecedor conversarem sobre as mesmas bases. Uhum. Agora, é lógico que você, ao invés de vender o produto, entreguei, né, mais ou menos assim, entreguei e acabou a minha responsabilidade, né? Uhum. Uma visão mais simplista. E assumir resultado entrando no ambiente do cliente, com os riscos e problemas que o cliente tem, isso aumenta tremendamente o risco do contrato. Sim. Nem todo mundo entende ou gosta disso, né? Ninguém gosta que o seu telefone vermelho toque aos domingos, né? Uhum. Mas esse é um caminho real, porque os desafios, principalmente numa relação B2B, né, na indústria, eles são inúmeros. Os desafios de eficiência, os problemas de mão de obra que a gente citou aqui. Uhum. Então, é uma janela de oportunidade para quem quiser dar um passo além e ajudar o seu cliente a resolver problemas que Uhum. talvez sozinho ele não consiga. Essa é um pouco a nossa visão. Eu queria focar mais nisso. Esse é um tema que a gente entende que o mercado tem um conhecimento heterogêneo. Tem algumas pessoas que começam a discutir, uma ou outra que já está fazendo alguma experiência, né? Mas é um tema novo. Talvez a melhor forma de democratizar um tema novo é fazer comparações. Então, antigamente, talvez ali nos anos 90, comprava um software, vinha uma caixa, né? Disquetes ou um pouquinho depois o CD. Uhum. Então você comprava o produto físico, literalmente físico. Vinha uma caixa eu comprei do Windows 95. E se vira aí, você instala.
Mas tinha manual, né? Mas se vira. Meu pai não quis fazer, eu fui fazer. Então, Isso aí. comprei a caixa do Windows 95, já era CD, eu já peguei. Meu começo da computação já foi CD. Leitor de 4 vezes, kit multimídia. Literalmente 95 eu comecei minha história com informática, né? Peguei o Pentium no começo. Uhum. Daí tá o Tech, o Infoway, mas enfim. E então você comprava um software, era uma caixa física, você instalava e você tinha aquele produto. Ano seguinte, ou atualização seguinte, você comprava ou o produto já atualizado, que era mais caro, ou só o pacote de atualização, que vinha numa caixa também. E assim era a vida. Então, esse é o estado atual da maioria das vendas de produto. Você entrega um produto e tchau, né? O fornecedor do produto não tem mais relação. Hoje, todo mundo sabe que não existe mais CD, não existe mais nada. O produto está instalado e ele constantemente está sendo atualizado, monitorado e aprimorado. O pessoal reclama, nossa, eu liguei meu computador, está atualizando. O que é isso? Isso talvez é uma falha de ajuste de configuração da hora que você gostaria que isso fosse feito, mas no fim é uma série de aprendizados em massa do uso daquele produto que foi internalizado para a empresa, ela reprocessou, redesenhou o produto, lançou uma atualização e isso é constante. Então o produto ele já não é mais, não tem mais fim. Só que isso só é permitido porque tem sensores no computador, logicamente, né, que pegam a sua utilização. Você, inclusive, quando instala o Windows hoje, tem que autorizar dados para diagnóstico. E você tem a internet para mandar e para receber de volta e instalar. O que a gente está vivendo, para tentar fazer uma comparação, por exemplo, uma empresa fabricante de máquinas. A maioria delas ainda está no estágio de vender um software numa caixa, passar nota fiscal para lá, dinheiro para cá, e vamos torcer para o cliente usar bem. Não sei como ele está usando, às vezes o vendedor passa lá e me conta como está usando, às vezes eu pego essa informação, projeto um produto novo, ou está dando problema, ele me fala o problema, eu atualizo para a próxima. Faz sentido essa comparação para trazer para o. Tem até, eu diria que é um pouco mais voltado para produto, né, para uma falta de continuidade na interação com o cliente do que o software de caixinha. Porque é aquela história, a gente fala muito software as a service, mas qualquer economista vai dizer que software sempre foi serviço. Na verdade, software as a service é um pleonasmo. Sim. Você tá, Fiscalmente falando, sempre foi serviço. fiscalmente e tecnicamente sempre foi serviço, Sim, né? sim, Você nunca, né, você comprar o Windows, você na verdade está adquirindo a licença de uso. sim. E mesmo quando era na caixinha, era uma licença de uso. Uhum. Né? Comprar o Windows seria comprar da Microsoft O direito. o direito de vender Ser o o dono Windows, do né? É Windows. ser o dono do Windows. Justo. Agora, você como usuário de Windows ou de Office, você tem uma licença. Tudo bem, antes vinha numa caixinha ou num conjunto de disquetes, né? É, a mídia deu durante um tempo uma sensação de que aquilo parecia um produto, né? Físico. Porque você comprei o Windows 95. Bom, mas eu sei que daqui a pouco vai chegar o outro. Aí chegou o Windows 2000, você comprou o 2000, depois comprou o XP, depois o Vista, assim. Você sabe que em algum momento você vai ter que pagar de novo, que é essencialmente a renovação da licença. Sim. Então, o software sempre foi um serviço, né? É algo que você não pode revender. A definição econômica de produto, você compra esse celular, eu posso revendê-lo, né? Maravilha. Agora, uma licença de Windows eu não posso revendê-la, né? Eu adquiri o direito de uso e eu não tenho o direito de repassar para você o direito de uso, a menos que a Microsoft me Uhum. autorize, né? Uhum. Então, Não dá para comparar exatamente. é, Perfeito. e você não faz estoque, né? Você não produto você pode estocar à vontade. Agora, um serviço, a partir do momento que você termina o uso, ou seja, no caso da expiração da licença, acabou, sumiu, né? Uhum. Você Uhum. não tem nada para guardar. Então, software sempre foi serviço. A caixinha, durante um tempo, deu aquela sensação de que era um produto. O Uhum. pessoal mais da velha guarda, que começou a programar em Assembler e tal,
se lembra que software não era assim uma coisa tão física, né? Era uma coisa que você programava e tal. Mas durante um tempo aí, eu diria que final do é, se- anos 90 até 2010 por aí, o consumidor ficou muito com a ideia da caixinha, Uhum. que seria um produto, mas de Nunca fato foi. nunca foi. Maravilha, Eu, maravilha. eu acho que tem que pontuar uma diferença que é Uhum, fundamental no teu exemplo, Bruno, porque a indústria é física, ela Uhum, produz bens físicos. uhum, Então, quando você fala da digitalização, né, na indústria é um pouco diferente, tá certo? E a gente acredita, a transformação da indústria se dá, começa através da engenharia, que se conecta com a tecnologia. Ambas são relevantes. Não é só a tecnologia. Quando eu digo a tecnologia, é essa que nós estamos falando aqui, uhum, né? Porque existe a necessidade do bem físico, da transformação do material, da matéria-prima, tá certo? Então isso não, você não digitaliza a indústria porque ela é física, né? uhum, Então tem uma diferença fundamental, né? Agora, os modelos de serviço, voltando, né, com relação às máquinas, né, são uma oportunidade. Então, eu entrego no modelo de serviço, que normalmente se populariza ou se simplifica chamando de aluguel de máquina, uhum. que, na nossa opinião, traz uma vantagem para o cliente, mas não é uma vantagem sustentável. Ali você está, lógico, fazendo uma espécie de financiamento, viabilizando ou talvez transformando o CAPEX que o cliente teria em OPEX, mas a questão é o que mais você oferece além desse aluguel, Uhum, no sentido de garantia de produtividade, de uhum, disponibilidade e de resolução de problema, né, no final do dia, uhum, através desse seu equipamento, né? uhum, Ou seja, é similar aqui comparando com o direito de uso do Windows, né? Quer dizer, o que eu faço com aquilo, uhum. né? O que o cliente, qual é o uso que o cliente faz e onde ele quer chegar. Sim, daí a tecnologia necessária para trazer as informações, fazer ela caminhar para os dois lados, né? E exatamente fazer isso com uma escala Uhum. relevante, inclusive. E a gente podia usar talvez o exemplo da, bom, um fabricante tradicional de máquinas, vende a máquina, entrega a máquina, não sei como eu falei, né, como está sendo Sim. utilizado, o que que eu posso melhorar no projeto. Agora, talvez um bom exemplo e talvez o mais avançado seria das turbinas que você comentou no começo, né, Carlos? Então, qual que é o benefício, né? Por que que os fabricantes de turbina foram migrando para esse modelo? O que está por trás em benefícios para ambos os lados? Para a gente começar a elencar para o pessoal entender o passo a passo de uma forma mais democrática. É, na verdade, o modelo mais famoso, né, de servitização em turbina são das aeronáuticas, que começou com as aeronáuticas, mas logo depois passou para as náuticas e para as estacionárias, né? Então, antes você tinha os grandes produtores de turbinas, né? Uma GE, uma Rolls-Royce, uma Pratt Whitney, que vendiam as turbinas para os fabricantes de aeronaves, né? Tipo Boeing, Airbus, etc. Ah, ainda na época antes dos merges lá, das montadoras de aviões. E essas turbinas eram adquiridas por essas montadoras que depois vendiam ou faziam leasing das aeronaves para as companhias aéreas. E aí você tinha o problema da manutenção, né? Você tinha a manutenção das turbinas enquanto ainda os aviões estavam em teste, então as montadoras tinham que ter equipes especializadas em manutenção de turbinas de pelo menos três grandes fabricantes. Uhum, Depois que a aeronave era vendida ou era feito um leasing para as companhias aéreas, né, para as operadoras, essas também tinham que manter equipes, né, e posicionadas em muitos aeroportos, etc., que fossem capazes de dar manutenção. Ah, quem começou realmente foi a Rolls-Royce, até numa necessidade mercadológica dela, de não de ter que atender algumas demandas muito distantes.
E ela passou a colocar sensores nas turbinas para monitorar a operação e para efetivamente dar orientações de uso, até durante voo, etc. E também fazer previsões de paradas de manutenção. E passou a oferecer as equipes dela, né? E logo depois a GS seguiu, a Pratt & Whitney. Então, os fornecedores, os produtores, os fabricantes das turbinas têm as equipes de manutenção, ponto. Ninguém mais precisa ter, né? O montador de aeronave não precisa ter, a companhia aérea, a operadora não precisa ter. Porque você já sabe, olha, não, esse aqui, esse 777 aqui que vai pousar aqui, né, em Bangkok, ele está precisando de uma manutenção nessa turbina aqui. Então, a Rolls-Royce já desloca, né, o pessoal antes, muito antes, para já estar lá no aeroporto quando a aeronave pousar, já vai para manutenção e é feito. Então, a companhia aérea lá não precisa ter nenhuma equipe lá naquele aeroporto para isso. Então, você reduz muito o custo total de manutenção, né? Se você olhar no supply chain inteiro, né, do fabricante da turbina, o montador da aeronave, a operadora, a companhia aerooperadora, você consolidou tudo isso num conjunto muito menor de técnicos que podem ser muito mais bem treinados, que podem ser muito mais bem capacitados, vão estar sempre up to date, né? O que não acontecia antes, quando você tinha a equipe da operadora, a equipe da montadora, que tinha que fazer ciclos e ciclos. Agora não, está tudo sempre, todo mundo completamente atualizado e pode ser reposicionado, né? Eles ficam em pontos estratégicos, são redirecionados. E acontece as mesmas coisas para as turbinas náuticas e também para as estacionárias, né? Até um cliente que é uma geradora de energia térmica, que inaugurou uma usina recente, aí o fornecedor da turbina estacionária é até a Mitsubishi. E é um ciclo composto, né? Aquele Brayton e Rankine, né? Que é a turbina a gás e a turbina a vapor, né? A água que refrigera a turbina a gás vira vapor e movimenta uma turbina a vapor. As duas turbinas são da Mitsubishi. E efetivamente você tem e a central de operação também obviamente, tudo. Então a operadora da térmica, né, para ela, as turbinas e o centro de operação, a central de operação, são uma caixa preta. A Mitsubishi está monitorando de longe, quando precisa de manutenção, ela manda o técnico, ele só recebe, o técnico entra lá, faz a manutenção, a operadora, a geradora de energia, Nem para ela sabe. aquilo é uma caixa preta. Ela não, É uma conta no final do mês já que... Existe muita ineficiência, né, de forma geral nas cadeias, e aqui o Carlos está falando nessa visão, nessa ótica financeira, quer dizer, se você se aproximar do cliente e conversar com ele, vocês vão ver que tem gorduras e ineficiências de todos os lados. Então, como capturar isso em benefício, preferencialmente de uma forma justa? Eu estava pensando exatamente isso. Um aspecto desse exemplo da turbina seria, vamos supor que a companhia aérea, nesse modelo antigo, né, antes desse modelo da turbina como serviço, tivesse uma reunião lá gerencial, precisamos reduzir custos. Uhum. E aí o pessoal de manutenção tem uma meta de redução de custos. Aí quais são as ferramentas tradicionais? Espremer fornecedor, diminuir a equipe, piorar a qualidade do atendimento, diminuir as ferramentas. Esse é o que a gente está acostumado, E, né? Agora, ter toda essa conexão com o fabricante da turbina e pensar, em vez de eu ter um time grande que entende de 3 produtos diferentes, eu vou pedir para o fornecedor fazer isso, não é o óbvio, mas o resultado é muito maior. Só que é o que você falou, exige uma conexão. exige o que a gente chama, né, Bruno, e você pratica muito bem isso na sua plataforma, na Peer, a discussão do preço justo, né? Porque à medida que você tem, vamos pensar, grandes empresas que têm mais poder de fogo, né, e que lidam, seja clientes ou fornecedores menores, e oprimem nessa negociação, você não facilita, você tem um ganho, obviamente, de curto prazo, mas você não ajuda a indústria a realmente
continuar saudável, né? Pode parecer poesia o que a gente está falando aqui, né? E a gente reflete muito sobre isso, mas uma relação focada no longo prazo, mais sustentável do ponto de vista econômico, pode trazer muitos ganhos, à medida que exista a competência. Infelizmente, né, a gente tem, de novo, o nosso mercado, o mercado brasileiro, ele gira 90% em cima da pequena e média empresa, Sem tá dúvida. certo? É a grande massa, com um grau de formação, na média, muito baixo. Então aí a gente volta à questão estrutural, Sim. né? Mas a luta e a esperança e todo o trabalho é no sentido de ajudar essas empresas a aumentar o seu grau de formação da mão de obra, a formação da liderança, tá certo? E promover realmente acordos mais sustentáveis. Porque se você não tem o preço justo, você asfixia, por exemplo, o fornecedor, vai ser muito difícil. A palavra-chave aqui é confiança Sim. na relação, né? Tem um contrato por trás, tem uma performance esperada, mas sem confiança você não consegue botar isso de pé. Parte do que a gente estudou e colocou na nossa empresa, que tem o conhecimento de engenharia, de tecnologia, mas também de como estabelecer acordos de serviços com métricas que sejam amparadas, que sejam viáveis, né? De forma a colocar empresas de manufatura com unidades de serviço saudáveis no mercado. É isso que a gente faz e é isso que a gente acredita que é possível. É um desafio gigantesco de convencimento, mas a gente é forte, a gente rema sem parar nessa direção. E eu tenho um ponto interessante nessa linha, Fernando. A gente acabou de falar, né? O modelo tradicional seria pedir desconto para manutenção. Só que sentar e ter essa relação e essa conversa não é o mesmo profissional que está Não negociando é, um desconto. não é. Então, talvez a alta liderança precise entender que esse papel é dela, de olhar e buscar redução de custo estratégica com seus fornecedores em forma de novos modelos de negócio, de serviços e tudo É, mais. Porque, assim, o comprador tem sua meta, ele precisa reduzir o preço e aumentar o prazo. Para ele conseguir sair desse dia a dia e sentar com o fornecedor, que não é o vendedor que vai resolver isso, às vezes é o presidente da empresa que vai bolar um novo modelo de negócio, isso não vai acontecer. Então, o que você acha sobre isso? olha como isso é profundo, tá? Porque estamos falando aqui da indústria que é competitiva, né? Uhum, Onde há competição. A indústria foi cunhada, foi desenhada no modelo de ganho de escala. uhum, E novamente, a gente falou aqui do ganho de escala com relação a serviço, inclusive, né? Só que o ganho de escala pressupõe a eficiência, pressupõe, e lógico, não estamos aqui dizendo e afirmando uma indústria competitiva tem que ter produtividade, tem que ter eficiência e ponto, né? Agora a questão é, para fazer essa mudança de chave, talvez algumas empresas precisam aprender a falar não para o seu cliente. uhum, Olha como isso é difícil, né? De você estabelecer um limite, estabelecer até onde você vai e talvez selecionar aqueles clientes que entendam esse novo jogo. É uma dinâmica nova, exige, a gente entende que são duas palavrinhas, estratégia e coragem. Não importa qual venha primeiro. Sem estratégia não vai, sem coragem muito menos, né? De você estabelecer e demitir clientes. Qual o problema de demitir clientes que estão te massacrando, né? Ou não estão ajudando, vamos dizer, ou não estão abertos a novas a, formas de a trabalhar? uma forma de trabalhar que seja boa para todos. Então, é profunda a conversa, é uma conversa complexa, nem todo mundo entende ou aceita, né? Mas com estratégia e coragem é possível você começar a fazer, e aqui eu vou falar pequenas mudanças, isso é inovação na veia, até antes da tecnologia. Tá Sim. certo? A tecnologia viabiliza, mas como é que eu posiciono a minha empresa para talvez, entre aspas, poucos e bons clientes Uhum, que valorizam
o que eu estou entregando como resultado, onde eu assumo um compromisso de melhorar a minha qualidade e entregar de fato o resultado, que exige capacitação, exige investimento, né? Mas para você começar a ter um novo desenho de indústria. Sim, sim. Eu quero trazer mais um ponto ainda de benefício de um modelo como esse. A gente falou da redução de custo da manutenção, que acho que se aplica para fabricantes de máquinas. Hoje, um comprador de máquinas, uma empresa de manufatura de qualquer segmento que compra diversas máquinas, ele já tem o desafio do time interno de manutenção dessa pluralidade, né? De conseguir mexer em todas essas máquinas. Quanto o tempo vai passando, as máquinas ficam mais tecnológicas. Então, é muito mais difícil você ter um time interno que conheça de todas as máquinas. Talvez da parte mecânica até dá. Agora, com a parte eletrônica, elétrica e até de inteligência artificial das máquinas, aí já começa a ficar muito difícil, né? Então, a gente falou sobre isso. Pode ser uma grande oportunidade esse modelo para reduzir o custo da manutenção, tanto para quem compra o equipamento quanto para quem vende, né? Para quem vende cria-se um novo serviço, uma receita recorrente, eu já falo sobre isso. Mas um outro ponto interessante é o feedback das informações para o projeto de novos produtos, né? Então, uma vez que o seu produto não é entregue e você vira as costas, ele é entregue e você continua tendo um monitoramento dos dados, você pode utilizar isso para o projeto da eficiência dele. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente desse benefício do modelo de servitização também. É, os dados de sensores, né, da operação dos equipamentos podem ser utilizados não apenas, né, como a gente falou, numa visão de curto prazo de manutenção dos serviços que você está provendo para o seu cliente de manutenção, mas efetivamente na gestão de médio e longo prazo, por exemplo, upgrade. Então, você que está fornecendo o equipamento, você já, olha, não, eu consigo fazer, né, você passa para as leituras, né, e análise delas, por exemplo, por machine learning, você passa para engenharia. Ah, eu posso fazer um upgrade nessa máquina de tal maneira que, olha, essa fresa aqui que ela usa, ela vai ter um desgaste menor se eu efetivamente pegar lá o spindle e colocar um amortecedor que vai reduzir a vibração, né? Então, você passa para a engenharia e a engenharia já vai começar a planejar um upgrade nessa máquina. Pode ser de hardware, pode ser de software. Eu posso colocar, olha, eu posso colocar um controlador de velocidade mais preciso, né, que vai ter menos oscilação. E aí esse feedback realmente serve para você desenvolver a máquina, serve para você orientar o cliente na utilização e até orientar o cliente, olha, a gente desenvolveu aqui um upgrade temos um novo modelo e a gente pode fazer uma substituição e trocando o CAPEX por OPEX, ou seja, você simplesmente vou diluir, né, esse upgrade, né, de equipamento numa valor adicional na manutenção Uhum. pequena, né? Agora, é claro, né, como o Fernando falou, tem toda essa questão da relação, não pode ser uma relação predatória, ou seja, o cliente tem que entender que ele vai estar ganhando com isso, né? O upgrade vai trazer um aumento de eficiência, vai ter menos parada Uhum, uhum. e pensar na relação de longo prazo, né? Sim, sim. Mesmo o caso aí que a gente falou das companhias aéreas, né, e montadoras de aviões e as fabricantes das turbinas, né? Você tem situações, por exemplo, o caso que ficou muito conhecido aí é o 737 MAX, né, que Uhum. foi uma catástrofe e tal. Aí todo mundo fala, pô, por que que as companhias aéreas não param de usar o Boeing e vão todas para Airbus? Porque você não pode ter uma relação assim com o teu fornecedor, tipo, olha, se você não me substituir rapidamente tudo, eu vou trocar toda a minha frota por Airbus. Não dá porque você tem que retreinar toda a tua equipe, né? Tem uma Toda a inércia, né? tripulação, né? Então, você tem que ter uma relação né, mesmo num caso grave como esse, não pode ter uma relação de descontinuidade, vou Uhum. chutar esse fornecedor, né? Interessante, não tinha pensado nesse ponto. É praticamente impossível. Não só Uhum. treinamento de tripulação, mas
os concorrentes não têm capacidade produtiva para substituir toda a frota de Também. todas as companhias aéreas, né? Sim, Então você tem que conviver, tem que aceitar, né, os problemas do seu fornecedor, ajudá-los a resolver, dar feedback para ele para resolver sim, e sim. pensar numa relação menos predatória. Ainda nessa parte de engenharia, então a gente viu que o modelo de servitização, o seu produto, né, o seu equipamento, sua máquina, sua turbina, você vai ter o feedback dos dados para poder projetar ajustes e etc. Mas eu tenho um outro ponto de vista para discutir com vocês. A gente está no mercado com uma competição muito grande de máquinas, equipamentos, Uhum, mundial. Todo mundo está sofrendo bastante. E uhum, o pessoal compra preço, né? uhum, Por que compra preço? Às vezes quem está lá no papel de comprador de equipamento, ele precisa lá atingir um objetivo de redução de custo no processo de compra, né? Depois, daqui 5 anos, ele não vai estar mais lá, então eventualmente ele resolveu o que ele tinha que resolver, e depois ele não tem mais as consequências de ter um equipamento que não durou 5 anos. Ou a gente não consegue nem medir se o equipamento está durando 5 anos por outros problemas, né? Mas eu vejo no modelo que você entrega o serviço, né, daquele equipamento, o output dele, a chance de você fazer uma engenharia mais robusta. Então, por exemplo, vamos supor que você sabe que no seu equipamento, se você substituir 80% do material por inox, ele dura muito mais. Só que você sabe que vai ficar 40% mais caro. Só que o uhum, seu concorrente vende tudo de aço carbono. E aí você, para não conseguir, não ter que ficar horas explicando isso para o uhum, seu comprador, que provavelmente não vai tomar a decisão de comprar o mais caro, porque ele não vai conseguir medir a vida, né, desse negócio, ele compra o mais barato. Agora, se você está vendendo desempenho daquela máquina, você exatamente. vai poder trazer tudo em inox, porque você vai ganhar mais dinheiro no final da história. Então, a gente sai de uma corrida de o mais barato para o mais robusto, porque você não está entregando o equipamento, você está entregando o output. Faz sentido para vocês? Faz sentido, só uma correção. É, você como fabricante ganhar mais dinheiro e o cliente também, Maravilha. né? Com visão de longo prazo. Agora, e por isso que eu digo, qual é o cliente que entende e está aberto a esse diálogo, né? Então, o que nós fizemos, inclusive, para ajudar nossos clientes é vou chamar de supercalculadora aqui, né? Mas um modelo financeiro para ajudar realmente os clientes a levarem para os seus clientes esse tipo de estudo, né? E mostrar qual o melhor cenário, né? E se pensar num contrato de 3 anos, 2 anos, 5 anos, enfim, né? Para aquele equipamento, com um compromisso, vamos dizer, de nível de serviço, Uhum, né? E diluindo esse investimento para o cliente, uhum, tá? Vamos lá, vamos ser francos aqui. Viável para qualquer segmento? Não. Talvez alguns fabricantes não vão conseguir competir com os asiáticos, uhum. né? Até pela miopia de oferecer esse modelo, Sim, né? Então, aqui a gente tem que ser realista, né? Que é um caminho sim, talvez não para todos. claro. Alguns vão ficar pelo caminho. Uhum. Tá. A gente abordou bastante do lado de quem compra, né, um equipamento, o output do equipamento. Agora, para quem vende, acho que tem uma característica legal a gente explorar, que é chave para nossa indústria. Eu acompanho o mercado de máquinas há muito tempo e assim, é difícil ter. Quando você pensa em investimento, você vai questionar o empresário, ele fala, mas que eu não tenho previsibilidade, né? Então, hoje eu tenho caixa, amanhã não tenho. Hoje eu tenho caixa, não tenho. Onde entra a questão da servitização para resolver esse problema com a receita recorrente? Como que é esse tema? Pois é, muito bom ponto. É uma oportunidade porque o serviço você presta em bases mensais, portanto, você começa a criar um colchão de receita mais previsível, né? Uhum, Atenuando os picos e vales de um processo de venda, né? Você com o serviço você consegue desenhar também esse modelo para evitar os sustos, né? E uhum, começa a desenhar um caixa mais estável. Esse é um grande benefício, muito bem pontuado, Bruno. legal. E ainda trazendo agora uma visão geral sobre isso, de novo, né? Um tema que tem gente que está começando a ouvir e tem gente que já está um pouco mais avançado, mas no geral o pessoal está começando a ouvir, né? No setor de máquinas. Tem outros segmentos que estão muito avançados,
de outras indústrias e outros países também, né? Mas, basicamente, a gente está falando que o modelo hoje de venda de equipamentos ou de produtos, tendo um fim quando vai para o cliente, é o modelo tradicional. O que a gente está falando é de um novo modelo, se quiser depois me ajudar, né? Onde Sim. não termina a relação na venda, ela é contínua e tem uma série de benefícios para ambos os lados, né? Só para tentar tangibilizar para quem realmente está pegando a conversa pela primeira vez e querendo falar, mas isso funciona para mim? Dá para eu entrar nisso, né? Precisa gostar de cliente, né? Ou seja, é o famoso jargão. Deixar de ser encantado pelo meu produto e ser mais encantado, mais apaixonado pelo cliente do que pelo produto. Uhum, Mas eu esqueci aqui de um comentário super relevante, que são as regras fiscais brasileiras, né? Você tem, principalmente quando a gente fala do ICMS, PIS e COFINS, dentro da cadeia de fabricação, né? O comprador, eu adquiro matéria-prima de um fornecedor, uso no processo de fabricação e depois vendo, né? Esses impostos são repassados na cadeia. Quando a partir do momento que eu comprei matéria-prima, mas depois não vendo mais o meu equipamento, mas entra uma uhum, modalidade de aluguel, hoje, com a legislação, estou falando pré-reforma tributária, porque a reforma para realmente entrar em vigor vai tomar ainda algum tempo, né? Isso pode gerar um saldo credor em alguns impostos, e isso é um efeito desmotivador. Então a gente é uhum, muito ciente disso e a nossa equipe entra, na verdade, com cada cliente, entendendo a particularidade da uhum. situação fiscal, né, para ver a viabilidade. E por isso mesmo, Bruno, que só o aluguel, sem uma agregação de valor, dificulta bastante, né, aqui no Brasil, Uhum. né? Então, se eu tenho, por exemplo, uma perda do ponto de vista de caixa, né, com impostos que eu não recupero, que eu tenho ali um saldo credor acumulado, à medida que eu crio serviços que complementem essa receita, eu neutralizo esse efeito negativo no caixa, ou Uhum. possível efeito negativo, ao mesmo tempo que eu começo a fidelizar o cliente, que é a Perfeito, tua questão, né? perfeito. O que mais eu posso entregar para ele, né? E diluo isso, né? Somo isso ao longo do tempo com o valor do uso do equipamento propriamente dito, Uhum, né? uhum. Mas é uma modelagem individual. A gente Sim. aqui não pode generalizar, porque você tem situações de empresas que são importadoras, Uhum, uhum, exportadoras também, né? Ou uhum. mesmo a legislação de imposto de renda. Sim, Mas a gente hoje tem a capacidade de modelar a viabilidade por completo, considerando a nossa realidade. sim. E talvez dá para conectar isso com a engenharia, com o feedback. Por quê? Se você tem, então, essa questão de compra de matéria-prima e acúmulo de impostos, de repente, se você pensar num produto modular que você vai ter ele ciclicamente utilizado e retrofitado, já que você vai trazer outras coisas além do hardware para fazer o negócio acontecer, talvez você não tenha esse problema, né? Mas você vê que quanto mais fundo a gente vai, mais se pensa numa estratégia completa, É né? o que a gente chama de simbiose. Até nós escrevemos um artigo alguns meses atrás, poucos meses, sobre isso, que é essa aproximação tão grande que vira uma relação simbiótica. Por exemplo, de um fornecedor assumir e colocar operários dentro da linha, operando a sua máquina dentro do cliente. Uhum, Então, uhum, quanto mais simbiótico, mais positiva pode ser, inclusive neutralizando impactos fiscais, uhum, a relação. uhum, uhum. Exige confiança, é a Com palavra-chave. certeza. E volta também no primeiro ponto que a gente falou, o uso do potencial da tecnologia, da solução. A gente falava ali no começo, né, que a gente usa pouco das soluções tecnológicas que a gente tem. Na indústria é igual, né? Você tem uma máquina super capacitada e o usuário, dono da máquina, acaba não usando todo o potencial por uma série de fatores, né? O principal deles é a falta de conhecimento. Agora, se quem define como a máquina é utilizada, os parâmetros e etc., é o próprio fabricante ou que desenvolveu a máquina, a gente começa a aumentar também a eficiência. A gente ouve muito na usinagem, o pessoal de empresas menores, né? Não usa a carga da máquina. Sabe aquela história de eu não Uhum, vou pisar muito, eu não vou acelerar o carro de manhã, que vai ter uhum, uma série de complicações para não prejudicar.
Então, quando você começa a entrar numa simbiose como essa, você já vai para um nível de eficiência e Uhum. utilização do ativo que só o fabricante poderia ter. Porque as máquinas Isso, são tão complexas hoje em dia isso. que o usuário tem medo de usar todo o recurso ou não sabe todos os recursos, né? Agora, uma opinião muito pessoal aqui, a gente debate muito isso, eu e o Carlos. A indústria de tecnologia não é inocente nessa história. Tem grande parte da culpa porque empurra a tecnologia sem necessariamente estar compromissada num modelo de resultado. Tá certo? Sabendo que o Então, outro lado não vai conseguir absorver. exatamente, né? Então, isso existe também. Hum. E aí voltando aí também naquele ponto de mudar a mentalidade de gestores, né, diretores, etc. Muito também depende quando você, por exemplo, converte totalmente a venda de produto para uma de serviço, né? Contabilmente, serviço é despesa, né? Como o caso do software, né? Uhum. Você não ativa o Windows, né? O Windows só é ativo para Microsoft, né? Contabilmente só é ativo para Microsoft. Agora, para nós usuários que temos licenças, ele é uma despesa, Uhum. né? Para uma empresa, contabiliza como despesa, né? Então, uma máquina adquirida como produto, ela é ativada. Uma máquina como serviço, inclusive com, com metas de desempenho, né? É um serviço e vai para despesa, né? E aí você tem que trabalhar um pouco os critérios de bonificação, distribuição de dividendos para acionistas, porque você vai aumentar a despesa e vai reduzir o ativo, né? Uhum. Uhum. Mas no médio e longo prazo a empresa ganha dinheiro, né? Uhum. Uhum. Então tem que ter uma readequação da visão contábil de apuração de resultado até, Uhum. Uhum. tendo em vista que você está convertendo, né? Ao converter CAPEX para OPEX, você também está convertendo ativo para despesa, Uhum. né? E aí você tem que mudar um pouco os critérios de avaliação, Sem dúvida. remuneração, Total. bonificação, Sem É, dúvida. você né? quer um exemplo prático também, Bruno? Talvez dois exemplos. Agora vamos falar de grandes empresas. Não é incomum grandes empresas que investiram alguns milhões num sistema MES não conseguirem extrair o melhor retorno da implantação. Uhum. Dá um exemplo, né? Voltando à questão de Até manutenção. RP. Até RP. Mas voltando no tema da manutenção, a gente visita clientes que têm dashboards, até IA, soluções de monitoramento, né? Bonitas, mas na vida real, e que é normal, não estamos falando aqui que isso está errado. É o dia a dia. O dia a dia na fábrica, as coisas acontecem, os problemas, falta peça, para a máquina, né? Mas assim, existe um orgulho do pessoal de tecnologia com que ele monitora, mas de fato um hiato, talvez, entre a realidade da operação. Então, também o nosso desafio que a própria formatação, né, da nossa empresa é para ajudar a reduzir esse hiato, né? Uhum. Nós temos profissionais especialistas em diversas disciplinas para reduzir esse hiato, porque é, dentro dos silos, das grandes empresas, as pessoas não se falam necessariamente, Sim. não falam o mesmo idioma, Uhum. né? E um caso muito comum que a gente viu recentemente é as ferramentas dão todos os recados. Ó, você tem que Exato. fazer uma manutenção naquela máquina daqui a 3 meses. Ah, e naquela outra daqui a 4. Ó, e essa aqui no final desse ciclo de produção você já tem que trocar. Só que o que acontece é que, tudo bem, a tecnologia te dá todas as direções, mas a empresa não consegue fazer a manutenção preditiva porque a equipe está toda absorvida com a corretiva e entra num círculo vicioso, né? Como Porque a a equipe transição está acontecendo, né, da corretiva para preditiva, mas tem o legado da corretiva que tem um toma o legado que tempo. toma o tempo todo. E aí, como Exatamente. você está com a equipe toda tomada na corretiva, não consegue fazer a preditiva. Como não faz a preditiva, ela vai virar corretiva. E Aumenta a aí, corretiva e você não sai aí é disso. a falácia, né? É, Você não consegue aí sair disso. você, ou seja, a tecnologia te dá o caminho, mas você tem que tomar, e aí entra novamente a questão de análise de tendência, né, das ferramentas que a gente oferece, no COE, inclusive,
você tem que fazer o planejamento de equipe de manutenção, eventualmente contratando terceiros, né? Que é Uhum. uma coisa que a gente pode facilitar, né? A oferta de adição de terceiros para sair da espiral descendente da corretiva. Uhum. Né? Vou tirar você do buraco aqui da corretiva, você vai começar a fazer preditiva, vai diminuir a corretiva, e aí vai chegar num ponto que a tua equipe sozinha faz tudo, a preditiva, a preventiva e a corretiva. Uhum. Mas você vai precisar de um reforço para sair desse buraco. Uhum. Uhum. Perfeito. Concentrado, né? É isso aí. Tem mais um ponto que eu vejo também, que é um desafio e que vocês são especialistas, que é do lado de quem está entregando a solução como serviço, é, quem vende um produto não necessariamente sabe vender um serviço e vice-versa, né? Então existe esse gap. Sim. Não só vender como atender. Eu queria que você falasse um pouquinho Não, pra gente. existe sim, porque são perfis muito diferentes, né? Um vendedor de máquina, né? Já que estamos falando bastante de máquina aqui, ele está focado ali, até influenciado pelas próprias metas, né? Mas ele não vai muito além daquele perímetro que está ali com, vamos dizer, a meta, o objetivo daquele equipamento, né? Exemplo claro, né? O vendedor de máquina ele fala, poxa, aqui eu garanto um OE de 95%. Só que ele está desconsiderando problemas de supply chain, problemas de planejamento, problemas de pessoas que derrubam esse OE efetivo do ponto de vista do cliente para, sei lá, 70%. Né? Então é um desafio, porque ao mesmo tempo, e a gente aqui que está no mercado de serviços há mais de 30 anos, Bruno, delimitar ou instruir o fabricante até onde ele ir. Né? Porque se você abraçar todos os problemas, você perde foco, tá certo? E aí você começa a esbarrar em outros especialistas que talvez possam ajudar melhor o cliente. Então, o trabalho que nós fazemos, e também muito sobre a base instalada de clientes dos nossos clientes, a gente entende esse perfil, entende o perfil da empresa e ajuda a desenhar até onde ir, formatando esse serviço como produto. Olha que interessante. A gente está falando de produto como serviço, mas é também importante para ajudar esse vendedor a ser treinado, a se preparar melhor, de empacotar o serviço como produto mais próximo da forma que ele está acostumado. Uhum, E uhum, tecnologia aí vai ajudar muito, uhum. né? Porque senão no limite você vira um faz tudo, É. né? Então esse é o risco, né? Mas a partir de uma visão, a partir de um perfil de cliente que você tem, e aí serviço você trabalha e define conversando com o cliente. Não é dentro de casa olhando para o umbigo. Ah, Uhum, eu acho que uma solução, um software tal, meu cliente vai adorar. A gente já viu várias empresas, né? Por exemplo, na área de agronegócio, né? Eu vou fazer um monitoramento de solo, monitoramento de produtividade da colheita, plantio do meu cliente, e o cliente simplesmente fala, mas eu não quero, eu não vou abrir meus dados para você. uhum, uhum, Então, e aí você, né, tem um custo ali afundado, por exemplo, de tecnologia. Então, a nossa cartilha, e a gente trouxe isso de uma empresa internacional que nós representamos no Brasil, serviço você desenha a quatro mãos com o cliente. Tanto que quando a gente faz isso, no final do processo, o cliente assina o contrato. uhum, uhum, O contrato sai assinado, como um acordo, o que está sendo entregue, em que termos, em que preço. Aí uhum, você não erra. uhum. E com tecnologia, produtiza o serviço. Perfeito. Tecnologia é habilitadora desse processo como um todo. A gente conversa muito, né, que a tecnologia por si só não tem valor, né? O GPS por si só não tem valor. Agora, ele embutido no telefone, habilitando um aplicativo de mobilidade, tem um valor muito maior. E assim por diante. E essas tecnologias da indústria também, isoladas, elas têm pouca atratividade para geração de retorno direto para o pessoal, né? Mas legal. Então, na minha visão, é a opinião minha, eu acredito que a migração, né, de produto para serviço, no setor de máquinas, principalmente, que é o ambiente que a gente transita bastante,
ela pode ser um grande diferencial para um posicionamento da empresa que quer buscar o próximo nível de relacionamento com o seu cliente e o próximo nível de desenvolvimento da empresa como um todo. Então, para quem está ouvindo a gente, tá achando interessante o tema, já está fazendo algumas experiências ou está começando a pensar como a Fractals pode ajudar e como chegar até a Fractals e o que esperar de um processo desse para já se preparar para vir pronto para uma conversa com vocês. Conta um pouquinho aí para o pessoal que está empolgado aí com a conversa. Muito bom, Bruno. Nós também estamos aprendendo, né? É importante comentar que a nossa origem veio da fabricação de máquinas especiais, é, representando alguns fabricantes. Então, meu pai vem dessa carreira e a gente percebeu que, puxa vida, né? Como fabricante de máquinas, a gente poderia dar um passo adicional ajudando outras indústrias, não só fabricantes de máquinas, também, mas indústrias de forma geral, com essa visão, né? E a gente está aprendendo, eu digo, porque agora, inclusive, o Carlos e o Paulo Ferracini lideram isso, né? A gente falou, puxa vida, alguns clientes falam para nós, né, Carlos, é, não estou entendendo bem o que é isso. E a gente montou agora um COI, que a gente falou aqui, que é um Centro de Operações e Inteligência, acho que o Carlos pode explicar tecnicamente, que é onde a gente processa diversas tecnologias que, combinadas caso a caso, eu consigo, vamos dizer, fazer eu não sei se aquilo eu chamaria de cérebro ou coração, né? Mas eu habilito mais rapidamente a transformação dos nossos clientes, porque eu mostro para ele, eu opero para ele, eu já investi para eles, aqueles que, até porque, voltando, né, mão de obra tecnológica está em falta, um profissional de IA é caro, mas a gente tem na nossa estrutura para viabilizar e acelerar os nossos clientes. Talvez você possa comentar, Carlos, um pouco do COI. O COI foi até inspirado assim nos centros, nos control rooms de Fórmula 1, etc. Mas, é claro, é direcionado para a indústria e principalmente para a realidade da indústria brasileira. Então a gente tem uma série de demonstrações de tecnologia integradas às necessidades de negócio. Então temos uma solução nossa que a gente chama de MetaSensor, que tem 3 camadas. A primeira camada é que se conecta com o chão de fábrica, né? Captura dados de sensores, de PLCs, etc. Computação de borda e agrega isso em dashboards, como faria, por exemplo, um mesh, só que um pouco mais simplificado. Mas sobre essa camada, a gente tem uma segunda camada que é de Analytics, que pega esses dados consolidados e são modelos preditivos de parada de manutenção, né? Parada de manutenção, parada de produção, né? etc. E uma terceira camada é a prescritiva, que é uma IA generativa que analisa os diagnósticos gerados pela segunda, os pré-diagnósticos gerados pela segunda camada. E a partir desses pré-diagnósticos e de conhecimento até de profissionais que a gente tem, né, profissionais já bastante experientes, ela gera prescrições de manutenção ou prescrições de mudança de utilização, né, para aumentar a vida útil e estender o tempo entre paradas. Além do MetaSensor, que tem essas 3 camadas, nós temos soluções de parceiros, e aí vários, né, como vocês, né, etc. Temos, por exemplo, condições de, através de um desses parceiros, exibir um digital twin não só de uma máquina, mas de uma linha inteira de produção. Nós temos condição de mostrar todo o processo de prestação de serviços na cadeia de uma servitização, né? Ou seja, quando eu estou agregando serviço ao meu produto, como é que eu monitoro, como é que eu faço a previsão de manutenção no maquinário do meu cliente, não apenas no meu, mas do meu cliente. Como é que eu posso fazer, usando aquilo que você falou, né? Usar os feedbacks para fazer um planejamento na minha engenharia de upgrade, etc. Então, todas essas ferramentas estão disponíveis. Nós temos operadores que podem
demonstrar e podem operar para os clientes, principalmente para empresas que não podem ter o seu próprio control room, né? Que não podem bancar uma equipe ou bancar a tecnologia embutida nessa central. É um E pouco a nossa servitização. É o as a A gente service, né? entrega resultados para o cliente, né? A inteligência. Diria que nós somos uma empresa de inteligência com capacidade grande de entrega e grande conhecimento da indústria, Maravilha. transformando isso em realmente onde a gente quer chegar. E aí o Ventures no nosso nome, ele é proposital porque quando a gente fala dessa transformação, muito provavelmente surgem novos negócios, né? Então aquele cliente que, conforme ele vai evoluindo, né, vai entendendo e começa a criar serviços, provavelmente isso vira, no bom português, Brasil, um novo CNPJ, né? Uhum, uhum. uhum. E é aí que a gente vislumbra, né, apoiar os nossos clientes. Muito bom. Bom, para quem está assistindo a gente e não conhece a PeerDustry ainda, a PeerDustry é uma solução, empresa de tecnologia, que é uma solução de terceirização de usinagem para fabricantes de máquinas. Então é como se fosse usinagem as a service, para quem precisa crescer, quer ficar mais enxuto, ou terceirizar realmente a usinagem. Então, isso, só para fechar o conceito, né? A empresa de tecnologia, ela está dentro de casa em todos os departamentos, está em todas as áreas e está fora de casa no seu produto, na sua nova oferta. É isso que a gente veio discutir aqui hoje. Então, para quem não conhece ainda, é só acessar peerduster.com. A gente tem uma rede de fabricação com mais de 3.000 máquinas de usinagem de fornecedores homologados. E aí eu queria agradecer o Fernando e o Carlos e pedir para vocês falarem como encontram vocês, como chega até vocês, qual que é o passo aí para quem está interessado e quer ajuda da Fractals para pegar toda essa expertise, esse conhecimento e transformar a sua empresa numa empresa de tecnologia. Conta, conta o canal para gente. Bacana. A gente tem o nosso website, Bruno, fractalsventures.com.br. Lá há a opção de fazer o contato via formulário. Tem o nosso telefone também. A gente está baseado em Indaiatuba. Nós somos um grupo hoje de 9 sócios, experientes e especialistas. Na verdade, o nosso COI e o nosso escritório estão ali em Indaiatuba, mas a gente tem sócios aí espalhados desde a capital e cidades do interior, inclusive no sul, nosso sócio Luiz Cláudio cuidando da região sul, né? Então, dessa forma, tá? E aí a gente entendendo a necessidade, a gente busca dentro do nosso grupo a melhor abordagem, o melhor profissional para atender. O pessoal muitas vezes pergunta, mas é uma consultoria? A gente normalmente diz que não, né? É muito engraçado porque como a gente fabrica máquina, consultoria não fabrica máquina, Uhum. consultoria não faz engenharia. Então a gente não está muito preocupado no que a gente é, né? No Pro A rótulo, rótulo. gente né? no rótulo, o pessoal gosta de botar rótulo. A gente é uma empresa, como comentamos aqui, que agrega diversas disciplinas, porque nós acreditamos que sem isso não é viável fazer essa guinada que a indústria brasileira tanto merece. Perfeito. Somos provedores de soluções de tecnologia que fazem essa ponte aí da empresa manufatura para a empresa de tecnologia, né? Então, somos mais provedores de solução do que consultores, até porque muitos consultores não provêm soluções. Mas e o nosso COI, que inclusive fica na nossa sede em Indaiatuba, está à disposição para visitas, não só para olhar o que a gente falou aqui de maquinário, chão de fábrica, projeção de gestão de ativos, mas também, por exemplo, para quem quer olhar inteligência de mercado, projeção de demanda para planejar não só a produção, mas direcionamento comercial, como a gente falou. A Uhum. gente tem ferramentas ótimas, né, para projeção que são realmente assim up to date completamente, são bonitas de se ver. E o Uhum. COI está lá, né, à disposição para quem quiser visitar. Legal. Carlos, obrigado. Obri- Fernando, obrigado. Obrigado Obrigado a para você. todo mundo que Nós que acompanhou a agradecemos. gente e até o próximo episódio. Obrigado.